Vocês, querendo ou não, isto é literatura. É assim que abre o sarau número 1 de Thales Asgum, um poeta de Fortaleza. E eu vou falar um pouco sobre, não apenas o primeiro sarau, mas sobre os três, o projeto que envolve a poesia do Thales Asgum, uma pessoa que eu conheço há muito tempo, editor da Substância, e enfim. Bora lá falar um pouquinho sobre Thales Asgum. Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, e se você chegou até aqui é porque você gosta de literatura e de saber sobre o mercado editorial e produção de livros. Não se esquece de se inscrever também. Vocês querendo ou não, isto é literatura, é assim que se abre o primeiro sarau do Thales Asgum, e quando eu vi isso a primeira vez, assim, eu fiquei encantado, porque conhecendo o Thales, eu pensei, bem, aí vem coisa, né? E vou já falar um pouco sobre isso. O segundo sarau, o poema é meu, eu boto onde eu quiser, aqui a capa, ó. E espelho, espelho meu, quem manda na minha poesia sou eu, o terceiro sarau do Thales. Essa é a segunda edição, lançada pela Substância. A primeira edição, o Thales fez uma produção independente, né, um pouco mais artesanal. Os três saraus foram lançados, eu não sei o tempo, não lembro o tempo, mas ele lançou o primeiro, passaram-se alguns meses, talvez um ano, lançou o segundo. O primeiro sarau ele é todo vermelho, né? Ele tem um tamanho reduzido, mais ou menos nesse tamanho aqui. Esse daqui é o 2, eu não encontrei aqui o primeiro, né? Ainda estou de mudança, digamos assim, as estantes ainda estão um pouco bagunçadas. Este é o segundo sarau, você vê aqui o detalhe. E a capa do primeiro é basicamente essa, só que em vermelho. Essa daqui é preta, foi a segunda, né? Tem a impressão preto e branco e foi, né, grampeado aqui, grampo canoa, como a gente fala. Uma edição mais artesanal. O terceiro sarau já é esta capa aqui amarela. E aí tem aqui também a participação do Flávio Domingos, com as ilustrações que estão dentro dessa primeira edição do sarau, né? E daí agora o Thales faz essa segunda edição com as colagens absurdamente lindas da Alexia Ferreira e o projeto gráfico aqui de capa, enfim, do livro como um todo, da Substância, mais do Daniel Firmino. E cara, assim, falar de Thales é complicado porque eu conheço ele há praticamente 10 anos e acompanho a sua poesia, o crescimento dela e o desenrolar dela durante muito tempo e acho ele um dos grandes poetas contemporâneos. E não apenas aqui do Ceará, nem do Nordeste, mas do Brasil como um todo. E quando você vê um sarau que já começa assim, aviso, tá aqui, aviso. Ele fala aqui sobre a versão especial que está sendo lançada e vocês querendo ou não, isto é literatura. Eu vou ler aqui o primeiro poema para vocês. Um livro de poemas tem como vantagem pessoal de ser um objeto vivo, com vontade quase própria, com insinuações, vacilações, esnobamento só seu. Lê-se um livro de poemas do jeito que se quer, na hora que se quer. Não é preciso estar sóbrio para um livro de poemas. Um livro de poemas abre suas pernas para as drogadas, famintas, ensandecidas de paixão. Um livro de poemas atrapalha o tédio e o nojo. Um livro de poemas é um panfleto e não sente remorso por isso. Os poemas de um livro de poemas não envelhecem. Um livro de poemas não sente pena de ser esquecido, abandonado. Inclusive, muitas vezes, ele mesmo se exila debaixo do sofá, de trás da estante, para reaparecer 5 anos depois, mais velho, relembrando um amor que nunca morreu. Um livro de poemas não é um desodorante. Um livro de poemas provavelmente não entra na crocobite. Um livro de poemas é coisa de velho, ou de jovem, recusa a vida de adulto. Um livro de poemas não passa cheque pré-datado, nem faz crediário em sapataria. Um livro de poemas lambe cu e buceta. Um livro de poemas não se contenta em ser apenas um livro de poemas. E logo depois eu fico aqui arrepiado lendo porque diz muito esse poema do Thales. E na dedicatória ele fala assim, dedicatória. Esse livro é contra a polícia, o político, seja bom ou mal, o rico, o burguês, o machista, racista, fascista, xenófobo, transfóbico e qualquer escroto, otário, babaca que rasteje nesta terra. Fodam-se. Então esse começo do sarau 1 vai dar o tom de praticamente todos os saraus. Há uma repetição de temas, mas não uma repetição, digamos assim, de como esses temas vão aparecendo. Vão sempre sendo essa questão do preconceito, do machismo, enfim, essa coisa transfóbica e todas as outras questões raciais ou não, sociais ou não, vão acontecendo em meio aos poemas que o Thales
coloca aqui nos saraus. Ao mesmo tempo, nós temos poemas também que tocam a gente de uma maneira que foge um pouco, sabe, do que ele começa a propor. E tudo está interligado, até porque nós somos humanos. Nós temos os sentimentos assim, eles vão e vêm. Eu leio esse primeiro poema, que é um livro de poemas do Tales, e eu sempre que leio, eu sempre me emociono um pouco, porque a gente tem que entender que a poesia é para todo mundo, né? Então a gente tem que parar com isso. E isso é uma das grandes críticas do Tales na sua poesia, e muita gente não entende. Muita gente que eu conheço que acha que poesia é só torre de marfim, que só apenas formas, muita gente não entende a forma poética do Tales. A forma de se criticar. Literatura pode não ser apenas literatura engajada, mas a poesia do Tales é também, não apenas. Quem conhece o primeiro livro dele, Três Golpes d'Água, vai muito além dessa questão política, digamos assim. É um livro que trata também sobre o amor, sobre as amizades, sobre as relações pessoais. Então, a gente tem que aprender a ler, não apenas um livro de poemas, mas vários, e entender que existem poetas e poetas que têm um projeto de escrita, um projeto de reflexão por meio da arte que produz. No caso do Tales, ele usa a poesia, o verso, não apenas para colocar no texto, mas ao mesmo tempo para realizar as ações sociais que ele realiza, para realizar muitas outras questões culturais que ele realiza. E tudo está permeado aqui dentro desses 3 livros. Eu queria falar muito mais sobre, mas eu acho que vale a pena chamar o Tales para bater um papo aqui sobre poesia, e é o que eu vou fazer depois. Olha aqui, nas telas pouco importa. Se youtubers, clipes de cantora pop, programas policiais, seriados baixados, Netflix, HBO, Amazon Video Prime, a terça acontece por todos os lados. Fortaleza esfria. A relação de Tales também com a cidade é muito grande nos saraus, porque Tales, ele permeia Fortaleza, né? Fortaleza é Tales e Tales é Fortaleza. Então os dois estão intrínsecos. Diria mais que Tales é Curió, Curió é Tales, Maraponga é Tales, Tales é Maraponga. Talvez entenda essas referências quem for buscar no Google o que eu quero dizer, e também quem acompanha a produção poética de Tales. Os versos são mais do que livres. A forma aqui que eu vejo na poesia de Tales é muito mais de reflexão, de construção de um pensamento, de um ataque a um sistema, do que apenas a preocupação da forma, se há rimas ou não. Mesmo quando elas existem, creio que essa não é a preocupação. Ainda assim, a maneira que Tales escreve é de uma coloquialidade que, quando falada perante o público, é quase que um cordel, conquista todo mundo. Porque você fala próximo do povo. Você não fala de cima do 25º andar de um apartamento na beira-mar. Então, é importante para quem Tales quer falar. É importante entender quando se lê o poeta Tales Azigman. E fico muito feliz em vir aqui e apresentar Tales Azigman para vocês. Leiam, acessem aí o site da Substância, vou deixar fixado aí no primeiro comentário. E diga uma coisa, se você confia na minha curadoria, leia Tales Azigman e aproveite. Porque espelho, espelho meu, quem manda na minha poesia sou eu.